Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais uma aula da nossa semana, tá certo? Esse início do mês de junho. E hoje vamos ter aula de história. Vamos dar continuidade àquele assunto que estávamos estudando sobre os conflitos na Primeira República, tá bom? Lembra que tia dividiu esses assuntos, esses grandes marcos históricos, em algumas partes, tá bom? Por quê? Para ficar mais fácil da compreensão de vocês e que a gente consiga entender o máximo de todos os assuntos, tá bom? Hoje vamos falar sobre a Guerra de Canudos, que iniciou no ano de 1896 e terminou no ano de 1897, e sobre a Revolta da Vacina, de 1904. E esse conteúdo está na página 423, como eu vou mostrar agora para vocês. Bom, vou começar falando sobre a Guerra de Canudos. Foi algo que ocorreu no estado da Bahia, na região de Canudos. Por isso que ela tem esse nome, Guerra de Canudos, porque a região onde ela ocorreu foi na região de Canudos, no estado da Bahia. Essa guerra ocorreu porque um líder chamado Antônio Conselheiro, ele juntou uma quantidade de pessoas e formou uma comunidade chamada Belo Monte. E nela havia uma população, eles começaram a fazer plantações e começaram a sobreviver das pequenas produções que eles tinham naquela terra. Esta comunidade ela começou a ser vista de forma ruim para os fazendeiros, e Antônio Conselheiro começou a ser visto pela igreja como algo que estava prejudicando. Por quê? Porque Antônio Conselheiro, ele se considerava uma pessoa que ele passava a palavra para as pessoas que estavam na comunidade. Ele era como se fosse um líder, além de ser um líder das terras, que comandava, que organizava, que mantinha aquela comunidade em harmonia. Ele era considerado um líder espiritual. Ele passava uma palavra de fé naquela época para aquela comunidade. Além de ser um líder político, que é aquela pessoa que lidera a comunidade, que organiza, que deixa tudo em ordem, ele era visto como um líder espiritual pela passagem de fé. Ele se achava um homem que poderia passar um ensinamento a partir das palavras que ele dava para a sua comunidade. E dessa forma, esse conflito que Antônio Conselheiro teve com a Igreja Católica e os fazendeiros foi o que iniciou essa guerra. E de acordo com que a comunidade ela ia crescendo, ela ia se desenvolvendo, fazendeiros acabaram perdendo mão de obra e acabou sendo considerado um movimento. Aí, isso não foi bem visto pelos governos federais e estaduais. E por isso que eles mandaram acabar com aquela comunidade. Esse movimento, ele foi terminado pelos governos, porque ele não era bem visto, ele não era algo que satisfazia o governo naquela época, tá certo? Após essa explicação que vocês viram, vamos agora falar sobre a Revolta da Vacina, de 1904. Essa revolta, ela se iniciou porque Rodrigues Alves, ele estava tentando modificar a capital naquele ano. No início ele estava tentando modificar a capital, o Rio de Janeiro,
no início do século XIX. E como é que ele iria fazer essas mudanças? Ele queria melhorar o saneamento básico da região, do local. Ele queria deixar uma cidade mais bonita, mais organizada, um local mais moderno, com a influências dos países da modernidade de outros países. Ele queria trazer essa modernidade, essas melhorias para a nossa capital, naquela época, a capital do Rio de Janeiro. Porém, houve que ele derrubou todas as casas que tinham no centro e isso acabou virando uma revolta para a população. Por quê? Porque ele tirou a moradia de muitas pessoas naquela época, daquela região, porque ele queria modificá-la, ele queria deixar a região mais moderna, mas ele não pensou nas pessoas pobres que moravam naquela região. Então, eles já estavam revoltados com essa modificação de Rodrigues Alves, e com essa falta de consideração com a população que não tinha condições de morar no padrão que ele estava trazendo para a capital naquela época, a capital do Rio de Janeiro. E ele queria fazer a expansão da malha ferroviária, que tivesse saneamento básico naquele centro, mas ele não pensou nas pessoas que tinham poucas condições naquela época. E essas pessoas, o que é que elas tiveram? Tiveram que procurar outros locais, e foi daí que se iniciou as construções das comunidades. Foi por causa dessa reforma que eles tiraram as pessoas mais pobres daquele centro e eles não tinham onde morar. Onde eles conseguiram um local mais barato, mais fácil de construir, foram nesses locais que hoje é chamados de favelas, comunidades. Foi daí que se deu início às comunidades do Rio de Janeiro. E naquela época estava tendo um surto muito grande da varíola. A partir dessa pandemia que teve da varíola, que foi uma doença que se disseminou muito facilmente, que muitas pessoas acabaram morrendo, acabaram ficando doentes por causa dessa doença, que eles perceberam que eles começaram a fazer pesquisas de formas que conseguissem conter essa doença, de procurar formas dessa doença acabar. E o que é que eles começaram a fazer? Começaram a procurar como era que essa doença ela agia. É o que a gente está vivendo hoje. Estamos na pandemia do coronavírus. Muitos pesquisadores têm procurado, feito investigações para saber como fazer uma vacina contra o coronavírus. Isso também foi feito em 1904, quando teve a varíola. Isso aconteceu com uma rapidez muito grande, a contaminação dessa doença. E as pessoas, eles estavam muito preocupadas de conseguir uma medicação. Foi daí que se deu início às vacinas. Aí o que é que aconteceu? Eles conseguiram a vacina e eles obrigaram as pessoas a tomarem a vacina. Mas as pessoas começaram a se recusar, porque eles só chegavam e diziam: você tem que tomar essa vacina. E as pessoas já estavam revoltadas, porque eles perderam seus locais de moradia, tiveram que ir para outros locais que não eram adequados, que eram locais perigosos. Eles estavam tão revoltados com a presidência naquela época que eles acabaram se revoltando até com essa vacina que foi obrigatória.
Se não tivesse ocorrido essa revolta por causa das moradias, essa revolta da vacina ela não tinha acontecido. Se eles tivessem feito outro tipo de abordagem, ter explicado às pessoas que moravam naquelas comunidades, naquela região, o porquê que eles deveriam tomar vacina, como era que ia ser feita essas vacinações, eles não teriam tido essa revolta tão grande, não teria acontecido isso. Mas não foi explicado, foi dito que era algo obrigatório e eles acabaram se revoltando porque já fazia muito tempo que eles estavam com raiva do governo. Então isso foi um motivo a mais para que essa guerra ou para que essa revolta ela acontecesse. Então, por falta dessa informação, por falta de explicar, de chegar a conversar com a população, essa revolta ela durou em torno de uma semana. A revolta ela acabou da pior forma. Por quê? Porque as pessoas acabaram fazendo movimentos, as pessoas acabaram indo às ruas, protestando contra essa vacinação, porque não tinha a informação que eles deveriam tomar. Com falta de informação, com falta de explicação, que as pessoas acabaram se revoltando e acabou tendo esse conflito e acabou da pior forma. Por quê? Porque o exército foi para cima das pessoas que estavam nesses conflitos. As pessoas que estavam se revoltando, que estavam indo às ruas, estavam sendo reprimidos com a violência pelo exército. Então foi por isso que ocorreu esses dois grandes conflitos. A Guerra de Canudos, que foi porque Antônio Conselheiro ele montou uma pequena população e com o crescimento da população, com o crescimento dessa comunidade, ela não foi bem vista pelos governos, não foi bem vista pela elite naquela época, que eram os fazendeiros e a Igreja Católica, e assim ocorreu o movimento que pôs fim àquela comunidade. E a revolta da vacina foi por causa que a população do Rio de Janeiro, que tiveram que que foram obrigados a sair do centro, porque Rodrigues Alves queria fazer uma modificação, deixar a cidade bela e bonita, da forma que as cidades nos outros países, como na Europa. Ele queria trazer essa sofisticação que tinha na Europa para o nosso país. E assim, ele usou, como uma estratégia, dizer que queria modificar, melhorar, que a região, que a cidade tivesse um saneamento básico adequado para a população que iria modificar, e a população mais pobre, ela teve que sair, porque ela não tinha condições de viver no padrão daquele grande centro, e com a obrigação de se tomar algo que eles não sabiam o porquê e nem para que servia, que houve esse conflito, essa revolta da vacina. Então esses também são dois grandes marcos históricos do nosso país. Eles fazem parte da nossa história e foram dois grandes conflitos que acabaram tendo grande destaque na nossa história. Então é isso, pessoal, a nossa aula. Espero que vocês consigam entender sobre essas histórias tão incríveis, tão importantes do nosso país. E qualquer dúvida que houver, qualquer observação, qualquer coisa que faltou vocês entenderem, podem entrar em contato com Tia, tá certo? Estarei aqui para tirar qualquer dúvida que houver. E volto a lembrar vocês vão fazer a atividade da página 423 e a nossa atividade de hoje será na folha, tá bom?
Então, um beijo para vocês, que vocês tenham um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau!